Quantos nessa noite estão com seu coração cheio de expectativa? E quantos querem mais do Espírito Santo de Deus? Dê um brado de vitória. Muito bem, querido, se você quer mais do Espírito Santo, parabéns, parabéns. Nós devemos querer cada vez mais do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você, se você quer mais, Marcão, do Espírito Santo, você não terá mais, se você não der mais de você para Ele. Se você quer mais do Espírito Santo, mas você vai continuar dando para Ele o mesmo tempo, a mesma atenção, se você continuar dando para Ele o mesmo talento que você dá, se você continuar dando para Ele a mesma disposição, a mesma fome, a mesma sede que você está dando até agora, você não terá mais do Espírito Santo, porque para você receber mais, Laércio, você tem que entregar mais. O reino de Deus é assim, é dando que se recebe. No reino de Deus a gente perde para ganhar, o reino de Deus a gente morre para viver, e no reino de Deus, se você quer mais do Espírito Santo, você tem que dar mais de si para o Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos estão dispostos a dar mais de si para o Espírito Santo nessa noite? Diga aleluia. Então, se você quer mais, você tem que dar mais. Se você quer receber mais, você tem que entregar mais ao Espírito Santo. Isso em todas as áreas da sua vida, inclusive na oração, no jejum, na busca, na entrega. Eu quero mais. Mas se o culto começa a demorar, eu já fico preocupado, porque eu quero assistir os gols do Fantástico, porque eu quero sair e ir no restaurante, eu já fico inquieto, porque o culto está demorando. É assim que você quer mais do Espírito Santo de Deus? Essa é uma igreja apaixonada pelo Senhor, essa é uma igreja cheia do Espírito Santo, esta é uma igreja incendiada. Mateus 25 fala da parábola das 10 virgens, e a Bíblia fala que 5 delas, Juliana, eram loucas, e 5 delas, Cris, eram sábias, e elas, naquela época, Jesus conta essa parábola porque era comum o casamento ter uma festa que durava semanas, e ali a ideia, a figura é de um casamento, onde o noivo vem para buscar a sua noiva, e ali são 10 virgens, que estão esperando para entrar, para serem chamadas para entrar na festa do casamento, e Jesus fala que 5 eram prudentes, eram sábias, e elas foram se preparar. Você é sábio porque você está aqui, você está se preparando para o encontro com o Cordeiro de Deus, com Jesus, você está aqui se preparando, você é sábio, você não é louco, você não é nécio, você faz parte das 5 virgens prudentes. Essas virgens, elas simbolizam a igreja, essas virgens simbolizam nós, os crentes, e a nossa atitude no mundo espiritual, em relação à volta de Cristo, e a forma como nós esperamos o reino de Deus. E as 5 prudentes se prepararam, elas tinham fogo, elas tinham a lâmpada acesa, elas tinham azeite para queimar a lamparina, mas 5 não se prepararam. E a Bíblia diz que todas elas dormiram, e o problema não é a igreja dormir, o problema é a igreja perder o fogo, a igreja deixar de queimar para o Senhor. E 5 delas, quando lá pelas tantas, acabou o azeite, e o fogo acabou, a lâmpada que elas estavam segurando ali, apagou, porque acabou o combustível, acabou o azeite, e elas foram atrás de mais azeite, e quando elas foram atrás de mais azeite, já era tarde, o noivo chegou, e elas ficaram, elas não entraram.
nas bodas do Cordeiro. Não vou entrar em detalhes do que significa isso, mas eu quero dizer que essas 10 virgens, elas estão representadas aqui, nesses 2 grupos, aqueles que levam a vida de forma louca, e há crentes loucos, e aqueles que levam a vida de forma sábia. Levar a vida de forma sábia, segundo Jesus, é levar a vida com a sua lamparina cheia, é levar a sua vida mantendo o fogo do Espírito Santo na sua vida. O fogo é o símbolo do Espírito Santo de Deus, e o óleo que mantém esse fogo aceso, Jesus ele diz que nós temos que buscar este óleo, essa unção que mantém o fogo de Deus aceso sobre as nossas vidas. Querido, você não é culpado de acabar o óleo. O Senhor não recrimina você pelo óleo acabar. É normal o óleo acabar. O Senhor nos recrimina quando nós não nos preocupamos em abastecer as nossas lamparinas, em ter reserva de óleo em nossas vidas. Coisas acontecem conosco que nos fazem cansar, que nos fazem desanimar, que nos fazem entristecer. Nós nos decepcionamos com pessoas, com igreja, com o pastor, com o discipulador, com a família, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, e a nossa lamparina vai apagando, o óleo vai terminando, as dificuldades, as tentações, as provações, e o nosso fogo vai apagando. O Senhor não recrimina você pelo seu fogo ir apagando, mas Ele recrimina você porque você tem sido um tolo, você tem sido uma tola, você tem sido negligente em encher a sua lamparina de óleo. Essa igreja tem provido para você muito óleo através do Espírito Santo de Deus, através dos homens de Deus, e querido, nós precisamos encher as nossas lamparinas de óleo, mantê-las cheias, para que o fogo do Espírito Santo, para que a chama de Deus, para que a chama do Espírito Santo nunca deixe de queimar em nossos corações, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Como é que está a sua lamparina? Como é que está a sua lâmpada? Como é que está o azeite na sua vida? Como é que está a sua unção? Como é que está a sua paixão? Eu não sei como é que está, mas eu sei como é que vai ficar depois do fim dessa conferência. Eu sei, você vai sair daqui transbordando, você vai sair daqui incendiado, você vai sair daqui em chamas pelo Espírito Santo de Deus. Ah, querido, nós precisamos manter as nossas lamparinas acesas. E não basta vir numa conferência do Espírito Santo. Não basta vir à igreja. O azeite, ele transborda, ele se enche. É de graça. Você não precisa pagar pelo azeite. Jesus diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba de graça. De graça com Jesus, é no seu secreto, é na sua busca, é na sua sede. Se você tiver sede de Deus, você vai sair cheio daqui do Espírito Santo. Mas se você tiver se você tiver sede do Espírito Santo, você vai sair daqui cheio, mas amanhã você vai buscar óleo, porque amanhã, às 6 horas da manhã, nós estaremos na nossa alvorada buscando ao Senhor. Porque vem aí um face a face, e as nossas lamparinas precisam estar cheias de óleo. No meio do face a face não pode faltar o óleo, no meio da célula não pode faltar o óleo, não pode faltar o azeite. Você tem que buscar na sua oração, no seu secreto, nas vigílias de oração, nos nossos cultos, em nome de Jesus. E nessa noite eu e a pastora vamos falar para você como manter o fogo, a chama do Espírito Santo, como manter a sua lamparina cheia de óleo, como ser um incendiado, como andar em chamas pelo Espírito Santo, como não deixar o fogo do Espírito Santo de Deus apagar na sua vida. E se o fogo apagou, nessa noite ele vai reacender, já está reacendendo, e se ele está baixo, ele vai aumentar, e se está alto, vai aumentar mais ainda, em nome de Jesus.
Se você quer ser um incendiado, se você quer estar em chamas, se você quer estar cheio de azeite do Senhor, em primeiro lugar, querido, você tem que deixar o Senhor chamar a sua atenção. Amados, nós vivemos um tempo onde nós somos chamados em nossa atenção por todos os lados, mas aqueles que são incendiados, aqueles que são cheios do Espírito Santo, é aqueles que sabem fechar os seus olhos, que sabem dizer não a todas as coisas que estão clamando pela nossa atenção, demandando a nossa atenção, e conseguem abrir mão de tudo e focar no amado Espírito Santo, na busca do Senhor, em oração, em jejum, na sua vida. Lá em Êxodo capítulo 3, verso de 1 a 6, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Diga, Horebe, o monte de Deus. Em Horebe, o monte de Deus, que tem óleo de unção para estarmos em chama e incendiado pelo Espírito Santo. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Diga, chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Pegar fogo, uma sarça pegar fogo no deserto, era algo comum, alta temperatura. A sarça era um arbusto, ela se secava por falta de água. Então, naquelas condições secas, alta temperatura, deserto, 50 graus, 55, às vezes até 60 graus. O vento, lembra do vento que o pastor falou? Calor, vento. De repente a sarça, ela se incendiava. Moisés, eu creio que durante o tempo que ele passou no deserto, 40 anos, pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele viu isso várias e várias vezes. Não impressionava Moisés ver uma sarça pegando fogo. O que impressionou Moisés é que aquela sarça pegou fogo e ela não se apagava. Querido, nós temos ouvido, e eu quero repetir, que o que vai impressionar as pessoas, e trazê-las para a igreja, e trazê-las para Cristo, e trazê-las para a célula, e trazê-las para o Espírito Santo, não são homens que se incendeiam, não são mulheres que se incendeiam em um congresso do Espírito Santo, que aqui recebem o Espírito Santo, tremem, falam em línguas, caem no chão, e tem toda a sorte de experiências com o Espírito Santo, que são maravilhosas essas experiências com o Espírito Santo. Não são esses tipos de pessoas que irão impressionar e atrair pessoas para Jesus. São pessoas que são incendiadas pelo Espírito Santo, Fernandinho, mas pessoas que não apagam na segunda-feira, não apagam na terça-feira no trabalho, não apagam na quarta-feira, quando estão diante de um professor universitário, tentando empurrar uma ideologia marxista goela abaixo, e você não apaga, você mantém firme. Quando você chega em casa e as lutas, as contas vêm, a falta de emprego, a doença, as dificuldades, às vezes brigas familiares, e o seu fogo mantém aceso, porque é para isso que o Espírito Santo enche você. É para você brilhar no mundo, não é para brilhar na igreja, é para você brilhar nas trevas, não é para brilhar numa conferência do Espírito Santo. É lá fora que você tem que queimar, é lá fora que você tem que estar incendiado, é lá fora que o Espírito Santo tem que brilhar na sua vida. Mas se você quer queimar, você tem que fazer como Moisés fez. Moisés, ele foi ver de perto. Um dia eu fui lá na Coreia ver de perto, o pastor Yun, aquela igreja, 5.000 pessoas, às 6 horas da manhã, de joelhos, incendiadas. Foi ali pela primeira vez que eu vi aquelas pessoas, tendo aqueles caguetes, aquelas coisas. Eu falei, meu Deus, que negócio doido é esse?
Mas alguma coisa no meu interior dizia: isso é de Deus, é o Espírito Santo. Embora fosse algo estranho para mim, embora fosse algo esquisito para mim, como é esquisito uma sarça não se apagar, pegar fogo e não se apagar no deserto, eu vi aquelas pessoas tremendo, eu vi aquelas pessoas com um tipo de movimentação, e aquilo foi provocando sede de Deus no meu coração, porque eu sabia que elas estavam sendo tocadas e incendiadas em chamas pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos ido a Marília, nós temos ido a Araçatuba, onde a chama do Espírito Santo, ela tem queimado e tem se espalhado por toda a cidade. A chama do Espírito Santo em Marília tem chegado do outro lado do continente, tem chegado do outro lado do mundo, no Japão, tem chegado nas Américas, tem chegado na África. É uma igreja que tem levado o fogo do Espírito Santo até os confins da terra. A igreja do pastor Marcelo, a mesma coisa. E o Senhor nos chamou para entrar neste mover, para chegar perto deste fogo, para que nós também sejamos incendiados e levemos este fogo aonde precisa do fogo do Espírito Santo de Deus. E assim tem sido. Eu não sei quantos de vocês já foram lá no Enoque. Eu me lembro a primeira vez que eu fui lá no monte, no Enoque, a gente estava orando, e eu não tinha o hábito de ir em monte. Eu era um pastor tradicional. Uma vez, lá em Conchas, eu fui no monte, fiquei horrorizado com a forma como as pessoas oravam. Eu não conseguia orar com eles. Primeiro que eu fiquei, decepcionado quando eles falaram monte. Nós vamos no monte, aí eles foram no vale. Eu falei: mas aqui é um vale, aqui não é um monte. Eu queria subir o monte. Mas aí eu cheguei lá e eu não estava acostumado com aquilo. Eu nunca mais voltei para aquele lugar, infelizmente, nunca mais voltei. Mas aquele lugar voltou para mim. Senhor, Ele me buscou. E um dia eu fui lá e eu estava ali da mesma forma, vendo as pessoas orarem, buscarem, e ali, só que naquele momento eu não tinha mais medo, naquele momento eu estava aberto, eu ainda tinha algumas reservas, eu ainda não entendia a maioria das coisas que aconteciam ali, mas agora eu tinha uma sede no meu coração, que eu queria aquele fogo dentro de mim, eu queria aquele fogo na minha vida. E eu estava ali, de repente o Enoque chamou a minha atenção e disse: olha aí onde você lembra, Enoque? Olha aí onde você está. E eu disse: o que é? E havia um monte de gravetos e folhas em chamas. E aí eu peguei aquilo lá, como uma criança, eu olhei aquele negócio e falei: que impressionante, que impressionante. Querido, aquele graveto que incendiou, ele é como a sarça. Hoje o Senhor, Ele não está incendiando sarça, Ele não está atacando fogo em árvores, porque aquele graveto, ele é um tapa na nossa cara, porque esse graveto, Mari, é um ser inanimado, não pensa, não fala, não anda, não tem o Espírito de Deus, não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quando homens e mulheres estão ali orando, buscando ao Senhor naquele monte, os anjos descem ali naquele lugar, no monte ou no bosque, onde quer que seja, e pela presença dos anjos de Deus e pela presença do Espírito Santo, aqueles gravetos, eles não têm vida, eles não têm alma, eles não têm espírito, mas eles falam: poxa, os anjos estão aqui, Deus está aqui, o Espírito Santo estão aqui, e eles se alegram, e eles começam a se mover pelo Espírito Santo, e de repente eles incendeiam pelo Espírito Santo de Deus. Ah, meu querido, esse graveto, ele vai se levantar lá no céu, e ele vai chegar para você e vai dizer: eu não fui criado à imagem e semelhança de Deus, eu não tinha o Espírito de Deus, eu não sabia ler, eu não sabia falar, mas quando um anjo se aproximava, quando o Espírito Santo tomava o lugar, o ambiente era tomado pela Shekinah, pela glória de Deus, eu não me aguentava, eu brilhava, eu estava incendiado, eu estava em chamas. Por que você não incendeia pelo Espírito Santo? Por que você não queima no seu interior? Por que você é tão frio? Por que você não se abre para o Espírito Santo de Deus? Um graveto, ele não tem o que você tem, ele não foi criado com o que você foi criado, mas ele não resiste à presença do Espírito Santo, ele não questiona, ele não racionaliza, ele só incendeia. E é isso que o Espírito Santo
deseja que você faça nessa noite, que você deixe Ele incendiar o seu coração, em nome de Jesus. Mas se você quer incendiar o seu coração, você precisa subir o monte. Diga: subir o monte. Fala que nem crente. Subir o monte. Ah, querido, não é fácil. Nós temos um preço a pagar. Para você realmente ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus, você tem que subir o monte. Abra sua Bíblia em Êxodo 24, de 12 a 18. Amém? Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra, com a lei e os mandamentos que escrevi, para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, pode procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai durante 6 dias. A nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Moisés subiu no monte, e Moisés permaneceu no monte, até onde o Senhor mandou ele ficar, durante 6 dias. 6 dias, e o Senhor não falou com Moisés. 6 dias Moisés ficou ali, orando, buscando, louvando ao Senhor. 6 dias. Querido, nós buscamos ao Senhor, amém? Mas nós somos mimados, nós somos como filhos mimados. Nós buscamos e nós queremos na hora. A Bíblia não relata Moisés reclamando. Eu creio realmente que ele não reclamou, porque a Bíblia, ela fala aquilo que os homens fizeram de errado. Quando os homens de Deus erram, está na Bíblia. Mas não fala que Moisés murmurou. Moisés esperou ali durante 6 dias. Só no 7º dia, o Senhor chamou Moisés: suba até o topo. E ali o Senhor falou com Moisés. A pergunta para você essa noite é: você desiste? Quando você ora uma vez, o Senhor não responde. Você ora 2 vezes, o Senhor não responde. Você ora 3 vezes, o Senhor não responde. Você busca o Senhor por um tempo, e o Senhor não faz aquilo que você quer. Você fica chateadinho, você fica chateadinha, e você se revolta contra o Senhor. Moisés estava ali, e a Bíblia fala que a presença do Senhor tomou todo o monte. Moisés estava na presença do Senhor, e o Senhor não falou com ele. Moisés não estava em pecado. Não estava em pecado. Moisés estava ali, e o Senhor não falou com ele durante 6 dias. Só no 7º dia, o Senhor falou com Moisés. Ah, querido, nós temos muito que aprender. Você quer o fogo de Deus? Há um preço a ser pago. Pague esse preço.
Como a gente viu ali na sexta-feira com o pastor Domingos, ele disse que nós temos que obedecer como uma criança. Moisés obedeceu como uma criança. O Senhor disse: Moisés, suba no monte, venha até mim e fique aqui. Moisés ficou ali o tempo que foi preciso. Moisés obedeceu ao Senhor. E nós temos que obedecer ao Senhor. Lembra? Pastor Domingos disse? Nós ouvimos uma frase no curso que a gente faz, o pastor lá, ele sempre diz, é assim: se está na Bíblia, eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Se está na Bíblia, eu obedeço. Nós temos que obedecer aquilo que o Senhor nos diz. Moisés obedeceu e nós temos que obedecer. Suba o monte. Você tem subido o monte? Você tem obedecido ao Senhor? Aquilo que o Senhor tem mandado você fazer, você tem feito? Você tem perdoado de todo o teu coração? Você tem buscado ao Senhor de todo o teu coração? Você tem falado do Senhor para aquelas pessoas que ainda não o conhecem? Você tem pago o preço de realmente ser incendiado pelo Espírito Santo? Permaneça no monte. Moisés permaneceu no monte ali, durante 6 dias, sem o Senhor falar com ele. E Moisés permaneceu no monte. No 7º dia o Senhor falou com ele. E Moisés permaneceu no monte durante 40 dias, orando ali na presença do Senhor, conversando com o Senhor, tendo uma experiência maravilhosa no Senhor. E a minha pergunta para você é: você ora 5 minutos e você acha que o fogo do Senhor vai descer sobre você? Você busca o Senhor durante 5 minutos e você acha que você vai estar incendiado? Muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas falando: eu não vou na vigília hoje porque é dia da família. Eu tenho que cuidar da minha família. Eu preciso dar tempo para a minha família. Mas infelizmente o que nós temos visto hoje, as pessoas que dizem que tem que dar um tempo para a família, ficar com a família, é dar tempo para o seu celular nas redes sociais. O que nós temos visto são crianças chamando: pai, 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 peraí menino, eu estou vendo aqui. Mãe, peraí que eu tenho que responder meu zap. É o que a gente tem visto. E você ainda diz que não vai na vigília, que não vai buscar o Senhor, porque você tem que dar um tempo para a sua família? Querido, nós estamos muito longe. E quantas vezes você diz que tem que dar um tempo para a sua família, e você dá um celular na mão do seu filho, para ele ficar assistindo, e você não dá um tempo para ele? Você fala assim: eu ir na alvorada, eu oro aqui em casa. Me desculpa, vai. Se você não levanta para a alvorada, você não vai levantar na sua casa para ficar orando. Não é verdade? Querido, eu vou para a alvorada, porque eu preciso ir para a alvorada. Eu vou para a alvorada, porque eu não consigo acordar às 6 horas sozinha. Eu vou à alvorada, porque é sacrifício meu ao Senhor ir para a alvorada. E quantas vezes eu não durmo para não perder a hora de ir para a alvorada? Por quê? Pastora, você é a pastora. Não, eu sou uma mulher que eu preciso do Espírito Santo de Deus. Eu sou uma mulher que eu tenho que buscar ao Senhor. É por isso que eu vou para a alvorada. É por isso que eu vou... minha Bíblia. Pecado.
É por isso que eu vou para a alvorada, é por isso que eu vou buscar ao Senhor, porque eu quero estar incendiada. Falou de vigília, nós estamos na vigília. Falou, vamos orar, nós vamos orar, porque nós precisamos estar incendiados. Nós temos que buscar ao Senhor, pagar o preço. Nós temos que subir ao monte. Você tem subido ao monte? Para você tem sido sacrifício subir ao monte para buscar o Senhor? Nós temos que buscar ao Senhor. Alvorada, vigília, célula, discipulado. Para você é difícil tudo isso? Para você é difícil estar na presença do Senhor? Para você tem sido difícil buscar ao Senhor? Eu quero dizer para você que é difícil sim. Não é fácil. Você perguntar para mim, pastora, você gosta de acordar às 5 e pouco da manhã? Eu falo, não, eu não gosto de acordar às 5 e pouco da manhã. Parece que é o horário que a cama está mais gostosa. Não, eu não gosto. Mas eu preciso. Há uma diferença nisso. Eu preciso subir ao monte para encontrar ao Senhor. Porque se eu ficar na minha casa, eu vou ficar babando até 7, 8, 9. Se eu não tiver alguma coisa, vai até longe. Mas eu preciso estar com o Senhor. Ah, querido, ao descer do monte, o rosto de Moisés brilhava. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34, do versículo 29 e 30. Êxodo 34, 29 e 30. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ao descer do monte, o rosto de Moisés brilhava. Seu rosto resplandecia, porque ele estava na presença do Senhor. O seu rosto brilhava, porque ele estava na presença do Senhor. A minha pergunta é para você: o seu rosto tem brilhado? As pessoas têm visto o seu rosto brilhar porque você está na presença do Senhor? As pessoas têm visto você em chamas porque você tem buscado ao Senhor. Moisés estava ali, na presença do Senhor, e quando ele desceu, o seu rosto estava resplandecente, porque ele estava na presença do Senhor. Ele foi incendiado pela presença do Senhor. E como você tem estado? Como você tem ficado? O seu rosto está apagado. Infelizmente, a gente olha para muitas pessoas e vê o seu rosto apagado. E vê que a pessoa já foi incendiada. E vê que a pessoa pegava fogo pelo Senhor. E num dado momento, essa pessoa deixou ser apagada. Essa pessoa deixou. Mas eu quero dizer para você que essa noite, você tem a decisão de ser incendiado, de ser incendiada, ou viver apagado, ou viver apagada. É uma decisão. Falar: Senhor, eu quero queimar pelo Senhor, eu vou buscar ao Senhor, eu vou subir ao monte e eu vou pagar o preço de estar incendiado pelo Senhor. Ah, querido, é isso que Ele quer de você. É por isso que Ele trouxe você essa noite aqui, porque Ele sabe que você precisa. E Ele vai incendiar você. Ele vai incendiar. Em nome de Jesus, você vai sair daqui incendiado. É por isso que você veio. E Ele vai fazer em você. Ele vai fazer em você. Em nome de Jesus. Para ficar incendiado, você tem que permanecer na presença dEle. Ah, queridos,
Abra sua Bíblia em Isaías 6, do versículo 1 ao 3. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Serafins, anjos criados para estar na presença do Senhor. Serafins quer dizer incendiados, em chamas, na presença do Senhor. Eles estavam ali na presença do Senhor 24/7, 24 horas por dia, 7 dias da semana, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eles foram criados para isso. Mas nós vemos no texto que um ser criado para estar na presença de Deus, ele tinha 6 asas. 2 cobriam o seu rosto, 2 cobriam seus pés, e 2 eles voavam. Querido, isso quer dizer tanta coisa. Nós vamos procurar um lugarzinho até encontrar. Isso quer dizer tanta coisa. Isso quer dizer que eles foram criados para estar na presença de Deus, mas eles não conseguiam contemplar a face de Deus. Eles foram criados para estar na presença de Deus, mas eles não podiam pisar naquele lugar, porque aquele lugar era santo. 2 asas eles voavam. Ah, querido, a minha oração essa noite é que o Espírito Santo de Deus se apodere de você, e que você tenha essa noite uma unção de arrependimento. Ah, querido, eles foram criados para estar na presença de Deus, mas eles não eram dignos de estar na presença de Deus. E quantas vezes você sobe aqui em cima estando em pecado? Quantas vezes você entra na presença de Deus em pecado? Quantas vezes as mãos que adoram, que louvam, que tocam, ou que simplesmente levantam adorando ao Senhor, está teclando no WhatsApp, no Instagram, com outra mulher que não é a sua esposa, com outro homem que não é o seu esposo? Você não entende o que é isso? Eles foram criados para estar na presença de Deus e não se achavam dignos. E você tem a coragem de louvar ao Senhor em pecado? Você tem a coragem de estar na presença, entrar na presença do Senhor em pecado? Ah, querido, Ele é santo, santo, santo. Você entende isso? Ele é santo. Ele não pode contemplar o pecado. Ah, querido, o que você está fazendo da sua vida, da sua família? Ah, querido, o que você tem trazido para a sua casa?
Quando você é casado, você se envolve física ou emocionalmente com outro homem ou com outra mulher. Você traz maldição para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Quando você é solteiro, solteira, você se envolve sexualmente, você traz maldição para você. Ah, querido, Ele é santo. Ele é santo. Por isso, em nome de Jesus, nós estamos caminhando o retorno à santidade. O Senhor tem nos trazido a andarmos em santidade, porque nós precisamos. Eu ouço o som do avivamento chegando, mas ele só vai chegar quando nós formos purificados. Ele só vai chegar quando nós apresentarmos as nossas mãos limpas, puras diante do Senhor. Queridos, vai ter o face a face dos homens. Uma palavra para você que vai trabalhar: feche todas as brechas. Feche todas as brechas. Esses homens que vão estar passando pelo face a face, eles precisam ter um encontro com o Senhor face a face. E você que vai estar trabalhando ali, você vai estar conduzindo estes homens a ter um encontro com o Senhor face a face. Por isso, se arrependa, abandone o seu pecado e entre na presença do Senhor, que é santo, 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 limpo, purificado, em nome de Jesus. Só assim nós vamos ser incendiados, só assim nós vamos ter uma igreja incendiada, só assim o vento virá e o avivamento chegará. Nós temos buscado, nós temos orado, nós temos jejuado, e vai acontecer. Vai acontecer. Você decide se você vai fazer parte deste mover ou não. Você decide se você vai estar neste mover ou não, ou você vai ver a nuvem passar. Ah, querido, hoje é a noite de decisão. Hoje é sua noite de dizer: Senhor, eu quero viver um avivamento. Senhor, eu quero estar incendiado. Senhor, eu quero. E assim Ele vai fazer na sua vida, porque Ele espera realmente adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele vai fazer para a glória de Deus. E agora nós vamos continuar vendo do que precisamos para estar incendiados na presença do Senhor. Aplauda o Senhor, querido, pela vida dessa mulher abençoada. Meu Deus, meu Deus. Querido, se você quer fogo, quantos querem o fogo de Deus na sua vida? Eu quero dizer para você que não tem fogo de Deus se não houver oferta para Deus. Diga comigo: não tem fogo de Deus se não houver oferta para Deus. Pastor, no momento da oferta já foi. Querida, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da sua vida, eu estou falando de você, do seu coração, de tudo que você é, tudo que você tem no altar do Senhor. Amado, há um episódio na vida de Elias, quando ele desafia os profetas de Baal e os profetas de Azerá. Está lá em 1 Reis 18, de 30 a 39. Nós não vamos ler, mas nós vamos ver que ele desafia. Ele diz: nós vamos fazer uma oferta. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E a primeira coisa que Elias faz, para que o fogo desça sobre a oferta, ele constrói um altar e ele repara o altar. Diga comigo: altar. Querido, o fogo de Deus desce sobre o altar de Deus. Diga comigo: o fogo de Deus desce sobre o altar de Deus.
O que é altar, pastor? Altar é um lugar alto. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito alta, e se eu não estivesse aqui no altar, a maioria de vocês não estariam conseguindo me enxergar. Então este lugar aqui, também chamado de palco, ele pode ser chamado de um altar, alguma coisa que é colocada no alto, ou que enaltece, que engrandece, que eleva. Se você quer o fogo de Deus, a sua vida, você tem que ser um altar de Deus. Tudo que você faz, o que você fala, para onde você vai, o seu gesto, o seu dinheiro, a sua casa, o seu tempo, o seu coração, seus pensamentos, suas palavras, você tem que ser um altar. Pensa na igreja, porque aqui é um local, é um palco que é usado aqui para a igreja, em outras ocasiões é usado para outras coisas, mas lá no nosso templo sede, ali é para uso exclusivo para a glória de Deus. Ali é para uso exclusivo para o louvor de Deus, ali é para uso exclusivo para adoração, ali é um altar, ali o nome de Deus é buscado, ali o nome de Deus é invocado, ali o nome de Deus é pregado. Um altar é alguma coisa que eleva, deixa alto. E quem que a gente tem que deixar alto para a gente ter fogo de Deus? O nome de Deus. Você não somente tem que estar no altar de Deus para receber o fogo, porque é no altar de Deus que tem fogo. Você tem que ser um altar. Mas você quer fogo de Deus, mas você é um altar do Parmeira, você é um altar do Corinthians, você é um altar de, eu não sei, do seu carro, você é um altar da internet. Você é um altar de tantas coisas, para não dizer de coisas terríveis, como a minha esposa disse, um altar da pornografia, um altar da prostituição, um altar dos vícios. O fogo de Deus vem sobre o altar de Deus, o fogo de Deus vem sobre homens de Deus, o fogo de Deus vem sobre mulheres de Deus, cujas vidas são altares. Quando a gente vê o pastor Domingos e ouve ele pregar e conversa com ele, você tem vontade de orar, você tem vontade de pregar, você tem vontade de estar na presença de Deus, porque o pastor Domingos não aparece, o pastor Domingos ele engrandece, ele eleva, ele exalta o nome do Senhor. Para que você quer fogo? Para que as pessoas possam citar as suas frases de efeito? Você quer o fogo do Espírito Santo para chamar a atenção das pessoas? Ou você quer um fogo do Espírito Santo para engrandecer, levantar bem alto, exaltar bem alto o nome que é sobre todo nome, o nome bendito de Jesus Cristo de Nazaré? Em último lugar, para a gente terminar, se você quer fogo, você tem que reparar o altar, você tem que oferecer o sacrifício, é a sua vida. Ainda não é o último lugar, é o último ponto desse penúltimo ponto. Você tem que construir um altar que é a sua própria vida, e você tem que sacrificar a sua vida. Paulo disse: já não vivo mais eu, estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz lá em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, por favor, apresentem os seus corpos a Deus como sacrifício vivo. Deus não quer sacrifício, Deus não quer a sua morte, Deus não quer que você sacrifique a sua vida lá e que alguém imole você. Não, Deus quer sacrifício vivo. Agora, para você está pesado ir na célula, está pesado dar o dízimo, está pesado vir à igreja, está pesado falar de Jesus, está difícil para você servir ao Senhor. Então, querido, você nunca vai ter fogo de Deus na sua vida, porque fogo de Deus vem sobre sacrifício, e sacrifício quer dizer morrer, sacrifício quer dizer entregar, sacrifício quer dizer perder. Para você ter fogo, você tem que estar disposto. Por isso que eu perguntei: quantos querem mais de Deus e quantos querem mais do Espírito Santo? Para eu ter mais do Espírito Santo, o Espírito Santo precisa ter mais de mim, e para o Espírito Santo ter mais de mim, eu preciso me sacrificar no altar do Senhor. O altar é um lugar de choro, o altar é um lugar
lugar de morte, o altar é o lugar onde o seu eu morre. Eu gosto, você pode dizer, eu gosto da balada, eu gosto de cerveja, eu gosto de sair e me prostituir, mas eu agora me converti, eu sou do Senhor, eu estou sacrificando isso. E primeiro você começa sacrificando o pecado, você começa sacrificando o que há de erro, depois você começa sacrificando o WhatsApp, o Facebook, a televisão, você começa a sacrificar coisas que não são pecado, mas você quer dar mais tempo para o Senhor, você quer oferecer mais para o Senhor, você quer se entregar mais para o Senhor. Se você nessa noite decidir, eu serei um altar, e eu serei um sacrifício no seu altar, assim como desceu fogo lá quando Elias orou, sobre o sacrifício dele, Deus vai responder com fogo sobre a sua vida nessa noite. Mas Deus vai responder com fogo sobre o sacrifício, sobre a oferta de vidas. Eu quero ter um barato, eu quero sentir o Espírito Santo. Querido, isso aqui não é brincadeira não, isso aqui não é playground, não é cinema, aqui não é Disneylândia, aqui é a igreja do Deus vivo. Aqui é o exército do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui é para aqueles que querem ser incendiados, e pelo que eu entendi o que foi pregado ontem, é aqueles que querem ser incendiados com um propósito, ganhar almas para Jesus, glorificar o nome de Jesus, fazer a obra de Deus, e parar com o mimimi, que está difícil, que eu vou deixar a célula, que eu vou deixar o discipulado, que eu vou parar com isso, que eu vou parar com aquilo. Vai orar, meu irmão, vai jejuar, vai se arrepender do seu pecado em nome de Jesus, e pedir para Deus te encher do Espírito Santo de verdade. Oferece a sua vida no altar do Senhor, como Jesus até o final não abriu a sua boca, foi injustiçado, e diz: é para a glória de Deus eu sofro, é para a glória de Deus eu vou carregar, é para a glória de Deus eu vou trabalhar, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, porque eu sou um altar do Senhor. Eu não posso oferecer para o Senhor, ao mesmo tempo que eu ofereço louvor, oferecer murmuração, reclamação, porque louvor atrai a presença de Deus, murmuração atrai a presença de demônios. O que é que você quer? Atrair a presença do Espírito Santo ou a presença de Deus para a sua vida? O que é que você quer? Deus ou demônio? Responda para mim, querido. Deus. Então para de murmurar e comece a louvar e se oferecer a Deus em sacrifício. É pesado o trabalho, eu sei que é, dá trabalho cuidar de célula, dá trabalho ter uma célula na sua casa, eu já tive uma na minha, dá trabalho servir, ensaiar, horas e horas a fios, dá trabalho cuidar do som. Glória a Deus pela sua vida, João, glória a Deus pela vida de cada um, quem fica na recepção, que fica filmando, cada pessoa aqui, eu louvo a Deus, vocês têm crescido e vão crescer muito mais. O Senhor vai capacitar, o Espírito Santo vai capacitar vocês, mas nós não precisamos de líderes de células murmuradores, porque eles não atraem a presença do Espírito Santo, eles atraem demônios para a célula. Não reclame, não murmure, exalte, glorifique, porque Jesus não murmurou na cruz. Para terminar, em último lugar, se você quer fogo, você nunca pode querer roubar a glória do Espírito Santo e a glória de Deus. Você tem que ser um João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Diga comigo: que ele cresça e que eu diminua. Se você for para Apocalipse, você vai ver um texto lindo, lá em Apocalipse 4, do versos 2 a 11, que diz assim: João, o apóstolo, foi arrebatado, e ele está diante de Deus, ele tem uma visão no Espírito, e ele diz assim: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio.
Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E assentados neles havia 24 anciãos, diga 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, diga fogo. Na presença de Deus tem fogo, já falamos isso, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro rosto como de um homem, o quarto parecia uma águia em voo, e cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. São os serafins, a pastora já falou sobre eles. Mas o texto continua: toda vez, diga comigo, toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Você quer holofote? Você quer elogios? Você quer glória? Se você quer isso e buscar isso, você nunca será cheio do Espírito Santo, porque as pessoas que estão cheias do Espírito Santo, elas não buscam a glória para si, elas dão a glória para Deus, elas não buscam o holofote, elas são o holofote de Jesus. Quando eu olho para o pastor Domingos, eu vejo Jesus na vida dele. Quando eu olho para o pastor Marcelo, eu vejo Jesus na vida dele. Quando eu olho para homens de Deus cheios do Espírito Santo, eu não vejo esses homens, eu vejo Jesus na vida dele. Se você quer a glória que pertence só a Deus, você nunca será cheio, possuído pelo Espírito Santo. Mas se você quer ser um holofote de Jesus, para a glória de Jesus, você será possuído, você será cheio do Espírito Santo. Se nunca te dão a oportunidade de pregar, de cantar, de estar à frente, de liderar uma célula, de fazer algo na célula, você não quer trabalhar, você não quer fazer, é porque você quer estar em evidência. Não é a glória de Deus que você quer, é a sua glória. Mas quem busca a glória de Deus, não importa se está aqui, eu creio, querido, que chegará um tempo, eu não sei se vai ser assim, mas se for assim, eu continuarei servindo ao Senhor. Talvez um tempo, como tem acontecido em tantas igrejas, talvez antes de morrer, talvez como Moisés nessa igreja, eu passe o bastão para um Josué. Ainda permanecendo na igreja, pode ser que eu diga: eu quero que você presida a igreja nesse ano, ou nos próximos 2 anos, ou daqui para frente, eu serei o seu auxiliar. Querido, você tem que buscar a glória de Deus. Se você quer ser um incendiado, se você quer o fogo do Espírito Santo, a glória de Deus, diga comigo: a glória de Deus. A glória é para Deus. Porque o pastor não citou meu nome, porque ele não falou lá na frente o que eu fiz, porque ele não me reconheceu, porque o meu líder de célula, ele não me reconheceu, porque o meu discipulador não reconheceu. Ei, para! Se você quer ser cheio do Espírito Santo, pare de buscar reconhecimento. Nós devemos elogiar, e eu peco muitas vezes em não elogiar as pessoas. Mas nós não trabalhamos para pessoas, nós não trabalhamos para pessoas, nós trabalhamos para Jesus. E é da mão dele que nós recebemos o muito bem, servo bom e fiel. Do pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mas me chama a atenção nesse texto. Eu quero pedir, faz favor, Marcão, eu quero 2 cadeiras aqui. Ajuda aí, Cris, traz uma. Eu quero que você imagine, esse aqui é o trono de Jesus. Ao lado do trono de Jesus, vou pôr mais para cá, imagine
pode deixar lá aquela mesmo, destacado aqui, ó, aqui. Esse é o trono de Jesus. É a visão que João, o apóstolo, está vendo. Jesus está sentado no trono e ao lado dele tem relâmpagos. Ele ouve o som de trovões. Ele não consegue descrever porque ele não era da era da tecnologia que nós temos hoje. Então ele fala, é um mar de vidro, coisa, vamos dizer, eram muitas luzes. Naquela época não tinha luz, não tinha iluminação. Ele estava vendo luzes, ele estava vendo uma coisa extraordinária saindo do trono de Jesus, algo tenebroso. A glória de Deus, a glória de Jesus envolvia o trono de Jesus, e ali ao redor, ao lado do trono de Jesus, eu creio que talvez um pouco mais atrás, haviam 24 outros tronos, e neles estavam assentados 24 anciãos. Os 24 anciãos, eles representam os 12 líderes da tribo de Israel e os 12 apóstolos. Eles também tinham coroas em sua cabeça, e eles estavam ali. A Bíblia diz que eles reinam com Cristo, e eles estão ali reinando com Cristo, e Cristo está lá em destaque, e eles estão ali longe, e os serafins e os querubins incendiados, a glória de Deus, o poder de Deus, e eles estão dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Repita comigo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Uma vez mais, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas a Bíblia diz que todas as vezes, diga comigo, todas as vezes que os serafins dizem, santo, 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 sabe o que os anciãos fazem? Primeira coisa que eles fazem, eles descem do trono. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que desce do trono, é alguém que não quer estar no comando, é alguém que sabe quem é que está no comando, quem é Senhor, quem é aquele que manda, e quem é servo aqui. Nós somos vaso, eu sou apenas um vaso do Senhor, eu não tenho poder, eu não sou o cara que põe a mão e as pessoas caem, que fala em línguas e cura, eu não sou nada, Ele é tudo, eu sou apenas um vaso, eu sou apenas um instrumento na mão dele. E aqueles 24 anciãos, quando eles começam a ver a glória de Jesus, eles estão ali naquele trono. Jesus deu aquele trono para eles, mas eles começam a se sentir indigno de estar naquele trono, e eles falam, não, só um pode estar no trono, é Jesus. E eles se ajoelham diante de Jesus, diante do coro de santo, 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 mas eles ainda têm a coroa em suas cabeças. E quando eles dizem assim, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, que é e que há de vir, e começam a glorificar o nome de Jesus, eles não resistem, eles pegam a sua coroa, falam, Jesus, o Senhor me deu essa coroa, mas eu não mereci, eu não fiz nada, não fui eu quem curei, não fui eu quem preguei, não fui eu quem ressuscitou os mortos. Ah, Jesus, aquele paralítico na porta do templo Formosa, não fui eu quem curou, foi o Espírito Santo, foi o Senhor, eu não mereço essa coroa. E eles lançam a sua coroa diante de Jesus, e eles se prostram diante de Jesus. Mas algo interessante acontece. Jesus pega a coroa e fala assim, não, meus filhos, eu sei que fui eu quem fiz, mas eu fiz através de vocês, porque vocês se entregaram, vocês jejuaram, vocês oraram, vocês ofertaram o corpo de vocês em sacrifício no altar, vocês subiram um monte, vocês se deixaram incendiar, e aí eu pude fazer uma grande obra através da vida de vocês. Por isso essa coroa pertence a vocês, tomem a coroa de volta, vistam. E eles todos sem jeito, assim, ah, tá bom, Jesus, o Senhor está falando, mas eu estou tão sem jeito aqui diante do Senhor, com essa coroa, não combina comigo. E aí eles estão lá, e eles põem a coroa e falam, tá bom, o Senhor é demais, Jesus. E aí vem o serafim, eles dão uma volta lá, e aí eles voltam de novo com aquele coro, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eles vêm, e eles começam a engrandecer o nome de Jesus. E aí os anciões, eles falam, para, Jesus, eu não consigo,
eles se dobram diante de Jesus e eles lançam a coroa. Só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e exaltação. Toma a minha coroa, Jesus, receba a minha glória. Eu não preciso de glória. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração ao Cordeiro, ao Santo de Israel, aquele que morreu. Ele esteve morto, mas reviveu. Ele merece, ele é digno de todo louvor e toda glória. Não busque um holofote, seja um holofote de Jesus. Um homem incendiado foi George Whitefield. Os últimos 2 meses de Whitefield foram um longo itinerário de cidades da Nova Inglaterra. Um progresso triunfal do evangelismo apaixonado. Em 29 de setembro ele pregou seu último sermão ao ar livre, em pé sobre uma grande caixa. Falou durante 2 horas para uma vasta multidão. Viajou então para Newburyport, Massachusetts. Enquanto jantava, uma grande turma se reunia lá fora, querendo ouvi-lo pregar. E ele disse-lhes: estou cansado, preciso me deitar. Mas ele toma uma vela acesa e começa a pregar, e continua a pregar até a vela acabar. Às 2 horas da manhã, Whitefield acorda com um forte ataque de asma. Incapaz de dormir, ele começa a orar pelo orfanato, pela sua congregação em Londres. Às 5 horas da manhã, com dificuldade de respirar, ele vai até a janela. Às 6 horas da manhã, ele acorda no céu. É 30 de setembro de 1770. Ele contava com 56 anos. Por Deus, Whitefield havia queimado em chamas até apagar. Ele queimou em chamas por Deus até apagar. Nas últimas horas da sua vida, ele fez o que ele mais gostava de fazer: orar, interceder e pregar. Ele orou e ele pregou, ele orou e ele pregou. Sabe aquele arbusto que Moisés viu? Que queimava e queimava, que queimou Moisés. Aquele mesmo fogo pegou George Whitefield, e ele, como uma vela, queimou até o fim para Jesus. Ele manteve o óleo do Espírito Santo, ele manteve a chama acesa do Espírito Santo. Querido, eu não sei como é que está a sua chama, mas eu sei que é um convite do Senhor. Quem quer, venha até mim e beba da água da vida. Se você precisa do fogo, tem fogo no altar, venha à presença do Senhor. Ele te convida, venha à presença do Senhor. Se você quer ser um incendiado, se você quer queimar para o Jesus,